Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre marketing e neuroarquitetura, como que a gente impacta pessoas, essa relação das duas grandes áreas que estudam o comportamento humano. Vão chegando, vão se aproximando, que daqui a pouco a Paty Chiodi vai estar aqui com a gente para a gente conversar sobre esse tema tão legal. Vamos lá, Paty. Deixa eu te convidar. Deixa eu ver. Aí. Oiê! Tudo bom, Paty? Olha! Vamos lá. Peraí que soltei aqui o celular. Aí. Deixa eu ver se eu consigo deixar o meu um pouquinho mais alto. A câmera ela muda depois que a gente abre, né? Pra mim ficou mais Aham. fácil também. Agora vai. Agora sim! Vamos falar Ai, vamos. então um pouquinho sobre marketing e neuroarquitetura? Isso aí! Opa, mostrar para o pessoal aí um novo caminho. Caminho que Exato. acho que nem todo mundo conseguiu entender ainda que tem a chance. Eu acho que as pessoas, assim, tem tanta coisa, tanta profundidade, né, dentro da neuroarquitetura e dentro do marketing que a gente pode conversar, que é muito legal que as pessoas comecem a entender, comecem a abrir a cabeça aí para esses novos horizontes. Então, assim, Paty, eu vou fazer só uma introduçãozinha, assim, do porquê de falar de marketing e de neuroarquitetura. Daí depois eu vou pedir para tu se apresentar e, enfim. A questão aqui que a gente estava conversando, né, Paty, é que ambas as áreas elas estudam o comportamento humano, elas estudam como que as pessoas, como que a gente pode fazer as pessoas tomarem determinadas atitudes, como que, né, como que o corpo funciona para daí depois a gente ir ah, transmitindo isso para dentro do ambiente, no caso da neuroarquitetura, e o marketing para o objetivo final, que pode ser uma venda, enfim, uma divulgação, né? Mas o legal de tudo isso, onde isso se intersecciona, é justamente essa parte de estudo de comportamento humano, que eu acho que é uma das coisas que a gente tanto gosta aqui. Então, Paty, eu vou pedir para tu se apresentar e falar aí mais um pouquinho do teu trabalho. Então tá, eu sou a Paty, para quem não me conhece, ou para quem vai ver essa live depois que ela fica salva. Eu trabalho aí desde 2012 com marketing, com vendas, com produção de conteúdo a partir de 2016. O marketing ele está em absolutamente tudo, né? A comunicação a gente sempre fala que ela é o coração de qualquer empresa, de qualquer relação, e o marketing ele é o sanguezinho ali que vai passando e vai mantendo o coração bater. Então, quando a gente iniciou essa conversa aí de neuroarquitetura mais marketing, a gente enxergou essa linha, né? Que é como que a gente faz as pessoas sentirem algo. E o ambiente, ele é fundamental, porque a gente tem impactado hoje. Estudos dizem que 70% do nosso entendimento sobre as coisas vem do ambiente que a gente está. Então, para nós marqueteiros que queremos vender, que queremos persuadir pessoas, a gente precisa que o ambiente nos ajude a fazer o nosso objetivo acontecer. E a neuroarquitetura veio de encontro com essa necessidade, que é de realmente transformar as pessoas a partir dos ambientes com o contexto, claro, comunicacional que a gente deseja. Continuando a apresentação, eu tenho 26 anos, fiz publicidade e propaganda, hoje faço comunicação institucional também, então abrangendo os dois lados, da criação e do administrativo e gestacional por trás. Então, vai aí, Mari, agora volto. Muito bem. Só para, como tu disse assim, né? A live ela vai ficar salva, né? Também para as pessoas que forem vendo depois, é para justamente, né, ter esse conteúdo a mais. Também vou colocar ela depois dentro do curso do IntraNeuroArc, né? Para deixar ela disponível assim para todo mundo ver. E, enfim, né? Fiquem super à vontade também para mandar questionamentos e tudo o que surgir dentro, né? Estando ao vivo é bom o bom de estar ao vivo é isso, né? É poder ter essa troca. Mas, enfim, agora eu vou me apresentar também um pouquinho, né? Já que a Paty
falou dela, também vou botar o meu lado, a brasa pro meu assado. Que então, meu nome é Mariana Merding, eu sou arquiteta. Eu sou especialista em construção civil, gestão, tecnologia e sustentabilidade. E foi no final dessa minha especialização que eu comecei a estudar neuroarquitetura, que eu descobri a neuroarquitetura, né? E daí, a partir dali, eu não parei mais. Que daí eu fui descobrindo que todas as coisas começaram a fazer sentido, né? Porque daí a gente começa a ver que a gente não faz só um projetinho, que não é uma questão estética, somente estética, né? Que é justamente isso que a Paty falou antes, né? Sobre os ambientes, o quanto que eles impactam, o quanto que eles influenciam as pessoas na tomada de decisão, no comportamento, na sua saúde, e, enfim, é isso que a gente vai tratar um pouquinho mais aqui. A gente vai conversar aí sobre toda a abrangência, né, do que os ambientes podem estar nos afetando, inclusive, então, nessas tomadas de decisão que é tão importante para o marketing, né, que é justamente isso, né, fazer, persuadir pessoas. E às vezes as pessoas se assustam um pouco com essa palavra, persuadir, porque parece uma coisa má, parece uma coisa ruim, mas isso não necessariamente, né? Tu pode, é justamente essa tomada de decisão, é tu fazer com que a pessoa tome ali a melhor decisão, de acordo com o objetivo que tu quer fazer, ou de acordo com simplesmente tu fazer com que a pessoa se sinta melhor naquele lugar e, enfim, tenha melhor qualidade de vida. E é isso que a neuroarquitetura nos traz também. Eu só vou dar um parênteses, assim, explicando o que é neuroarquitetura, que para as pessoas pode ser algo novo, né? Porque entendo que muita gente ainda não conhece a neuroarquitetura. Então, a neuroarquitetura, ela é um apelido, que eu digo, de neurociência aplicada à arquitetura. Ela é a união de duas ciências que, na verdade, ela quer estudar o como que o ambiente está impactando as pessoas, o corpo humano, suas reações fisiológicas e justamente os comportamentos, a sua saúde e enfim. Quando a gente fala assim de ambientes, dependendo da linha de pensamento que tu está falando, né? O ambiente pode ser um ambiente construído, mas pode ser um ambiente social, então a relação com outras pessoas, pode ser um ambiente natural, né? Então, assim, a neuroarquitetura ela vai para o lado do ambiente construído, né? Daquilo tudo que a gente pode projetar. Mas também ela estuda, a gente pega esse viés de outras áreas, né? Como a neurociência, a gente pode beber de outras áreas como a psicologia, enfim, tudo isso para estudar como que esse espaço está nos impactando, né? Tá fazendo diferença no nosso corpo. Eu gosto de dar aquele exemplo assim de quando tu entra num lugar e daí tu se sente inseguro nesse lugar, né? E daí daqui a pouco tu começa a suar, o teu batimento cardíaco aumenta. Então, tudo isso são reações que tu tá tendo ao estar exposto em um ambiente. Então, acho que isso dá para deixar bem visual, assim, o que é que a neuroarquitetura ela estuda, né? Como que ela tá vinculando a questão do corpo com o espaço. Então, né, Paty, se ficar um pouco confuso, tu me pergunta, porque como eu já estou acostumada com o tema, às vezes eu acho que as pessoas já estão super entendendo. Mas, Tudo ótimo. mas é isso, assim, gente. Ela é basicamente estudar isso, essa relação do corpo com o espaço e fazer com que as pessoas. Daí depois tu começa a projetar de acordo com isso, né? De acordo com o objetivo que tu quer causar dentro daquele ambiente. Eu fiz uma colinha aqui, né, de um roteirinho, mais ou menos, para a gente ir seguindo algumas questões. Então, assim, Paty, deixa eu também te perguntar, agora que eu já fiz uma introdução do que é a neuroarquitetura, o que é o marketing? Assim, para quem não sabe, para quem aprendeu, o pessoal da arquitetura não sabe exatamente o que é o marketing, um empresário não sabe exatamente o que é. Então tá, então vamos lá. Eu também tenho a minha colinha aqui junto, meu material de apoio. E para começar a explicar, tá, o que é esse marketing que todo mundo fala, que todo mundo quer fazer, que todo mundo faz, tem o pai do marketing que a gente chama o Philip Kotler. Lá em 2011, ele trouxe uma definição, um conceito, que é o que eu utilizo em todos os projetos, tá? Marketing é um processo social e gerencial pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação da oferta e trocas de produto,
seja com valor ou com experiência. O que tudo isso quer dizer? O marketing ele existe justamente para a gente suprir uma necessidade, porque quando a gente tem necessidade, cria-se uma demanda e essa demanda precisa ser preenchida com um produto ou serviço. E quando a gente fala em desejo, a gente fala sobre aquilo que não é perceptível em primeiro momento, que é a gente despertar nas pessoas a necessidade delas terem algo. Às vezes eu não sei, por exemplo, eu não sei que eu preciso mudar a iluminação da minha sala, porque isso vai ajudar com que eu absorva melhor o conteúdo que eu vou ler ali sentado no meu sofá. Eu não sei disso. Então eu preciso que alguém, no caso, a gente aqui falando da neuroarquitetura, vai despertar esse desejo em mim que eu vou ir atrás de alguém para me ajudar com isso. O marketing, ele é essas duas frentes. Então a gente vai sempre buscar o principal de tudo, compreender quem é o ser humano, entender as suas necessidades sociais, quanto convivendo em comunidade, e humanas, quanto indivíduo. A partir do momento que a gente consegue entender o que o ser humano quer, o que ele precisa, eu gosto que a Mari sempre diz do que vive, da onde vive, do que se alimenta. É tipo isso, a gente precisa descobrir o que as pessoas querem, o que elas são, para poder entregar a solução. E o marketing ele é todo esse processo, ele é todo esse passo a passo de identificar a necessidade ou a necessidade de despertar um desejo, porque eles sempre estão juntos, mas cada um no seu grupo. E em cima disso, a gente oferta os produtos e serviços. O marketing, ele é muito aplicado à neurociência, porque a gente fala diretamente de comportamento, de pensamento, de análise. Então, não tem como fugir disso. E dentro do marketing, a gente tem, então, toda a parte da comunicação verbal e não verbal, que entra 100%, não vou nem dizer 50%, mas 100% dentro da neuroarquitetura, da arquitetura, porque os nossos ambientes, eles são projetados para a vida, para as pessoas viverem neles. E para o marketing funcionar, a gente precisa que esses locais ajam de acordo com a mensagem que quer ser passada. Então, é um casamento perfeito, assim, é uma dupla dinâmica que a gente consegue aplicar em absolutamente tudo, né, Mari? Acredito que não existe um segmento que a gente não consiga botar os dois ali juntinhos. Eu falo sempre pra Paty, eu consigo encaixar neuroarquitetura em qualquer tema. Deixa eu conversar com qualquer pessoa que eu vou mostrar que a neuroarquitetura importa na vida dela, né? Porque é justamente isso, né? Assim como os ambientes, eles estão em todos os lugares, não importa o lugar que você está sendo impactado por algum ambiente, seja para fora, seja para dentro. E o marketing também, né? Ele tá em tudo, porque tu tá sempre gerando aí algum desejo, alguma coisa. Sempre, o teu corpo tá sempre em busca disso tudo, né? Isso também é fisiológico, né? Essa questão do nosso corpo buscar esse prazer, né, que é realizar um desejo. Então, isso é nato nosso também, a gente estuda isso dentro da neurociência, mas puxando um pouquinho para o lado ali que tu começou a falar de gerar esse desejo, de mostrar, na verdade, é um desejo que a pessoa já tem, mas ela ainda não visualizou, não se tornou consciente, digamos, né, esse desejo. Eu acho que isso é muito legal a gente falar pro meio da arquitetura, tá? Porque a gente consegue visualizar isso, que a gente precisa mostrar isso para os clientes. Isso é uma das coisas que eu tento mostrar nos posts, mostrando a importância de como que a gente pode utilizar a neuroarquitetura a favor do nosso trabalho. É justamente isso. É quando a gente pega todos os dados, todas os embasamentos teóricos e científicos que a neuroarquitetura nos traz, e a gente mostra isso para o cliente, a gente mostra que aquilo ali é importante, entende? A gente não faz simplesmente um projeto, eu especifiquei essa luz, eu especifiquei tal cor, porque sim, porque veio da minha cabeça. Não, a gente traz um porquê, um embasamento científico, e daí isso daí vai te dar maior credibilidade para a pessoa entender que aquilo realmente é aquilo que ela precisa. Então, é exatamente esse mesmo movimento, é trazer meio que para a consciência do cliente que aquilo ali é importante. E assim tu acaba qualificando o teu projeto, valorizando o teu trabalho. Aí é uma escadinha, sabe, de crescimento, assim, que eu acredito que vai acontecendo com uma pessoa, né? Daí o cliente vê que esse projeto tem valor, que esse
projeto foi pensado além, que ele tem um sentido, esse projeto acaba sendo mais assertivo no sentido de, tipo, satisfaz melhor as necessidades do cliente e os desejos do cliente, e daí tu acaba também valorizando o teu próprio trabalho, né? Então tu acaba qualificando e melhorando essa consciência. Eu digo, eu bato muito nessa tecla da consciência de trazer isso para as pessoas justamente entenderem o valor da arquitetura, né? Eu sempre digo que a neuroarquitetura ela tá aí para valorizar a própria arquitetura, não é para competir nem nada, é para tu gerar esse valor, essa qualificação, né, dentro dos projetos, que é justamente isso, que eu acho que é essa mesma linha de pensamento do próprio marketing, né? E, e outra coisa, eu ia falar sobre alguma outra coisa que agora eu esqueci, que era da parte de vendas e desejo, mas enfim, daqui a pouquinho eu lembro e daí daí a Flora. Mas é justamente isso, eu acho que. E quando a gente volta para estudar sobre o comportamento humano, sobre como que as pessoas reagem, como que as pessoas se comportam em determinadas ações, em determinados lugares, a gente consegue traduzindo isso melhor para os ambientes. A gente consegue entender o que tu vai fazer para a pessoa, o que tu vai projetar, por exemplo, para a pessoa tomar determinada atitude, né? Então, acho que isso fica bem fechadinho dentro do mundo da neuroarquitetura, né? E não sei se queria falar alguma coisa. Eu quero fazer um parênteses que eu Tá. acho que é bem importante. Pode me Quando tu fala, interrompendo. né, sim, bem tranquilo. Quando tu fala nessa questão dos argumentos, do científico, do buscar comprovar aquilo que tu está fazendo para o cliente, eu acho muito, muito, muito importante e fundamental a gente mostrar para as pessoas que é uma continuação daquilo que a pessoa precisa. É a gente entrar naquele clichê que dentro do marketing a gente usa muito, e eu acredito que tu também usa na arquitetura. Muitas vezes o cliente quer uma coisa, mas não é o que ele precisa. E quando a gente tem o conhecimento do ser humano, científico por trás da pessoa, tu consegue ser assertivo e não é só a questão do convencer, mas é trazer para a consciência e para a realidade dela de que o projeto que tu está entregando é muito além do querer, é o que realmente precisa ser feito. E eu vejo isso, um movimento que muitas vezes não acontece. As pessoas acabam, eu vou fazer o que o cliente quer porque eu preciso agradar e bota numa caixinha. Beleza, tu entregou, mas deu 30 dias, não é o que ele quer e tu não vai ter esse cliente de volta. Exato. Porque às vezes falta esse posicionamento do profissional. Isso é algo que eu acho muito bacana no teu trabalho, porque tu entrega, tu tá ensinando as pessoas a se posicionarem de uma forma concreta, né? Com argumentos sólidos para isso. Exato. Acredito que isso casa muito, porque o marketing também é uma ciência tal quanto. Então, assim, argumentos, às vezes, sempre, é a melhor opção para te realmente qualificar a tua entrega. Perfeito. Eu concordo. Não, eu concordo completamente, porque tem uma outra questão, não é todo cliente que sabe expressar realmente o que ele quer. Às vezes ele nem, como tu disse, ele não sabe o que ele quer, ele expressa uma coisa que não é realmente aquilo que ele gostaria no fundo ou precisaria. Então, assim, como tu disse, assim, só frisando, assim, que quando tu começa a entender como que funciona o corpo, as pessoas vão começar a entender melhor como chegar lá, sabe? Tu pega na ferida mais a fundo, assim, não fica só no superficial, né? É bem assim, a gente consegue exemplificar isso, por exemplo, tem algum cliente que tem problema de sono, tá? Ela não dorme bem, tem insônia, por exemplo. Mas eu quero uma TV no quarto, mas eu quero não sei o quê. Tipo, não dá muita bola pra, sei lá, pra escolher uma cama bacana, ergonômica, e enfim. Mas daí depois tu diz assim, tá, mas peraí. Tu tá vendo que daqui a pouco, através do teu ambiente, tu pode melhorar a tua qualidade de sono? Já pensou em tirar a TV do quarto? Já pensou em investir numa cama ergonômica, no travesseiro na altura certa? Numa iluminação do quarto que fique mais branda, que vai te estimular depois para a produção de melatonina, enfim, inibir alguma produção de outros hormônios para tu
conseguir dormir melhor. Então, isso tudo é usar os ambientes para como um facilitador do que a pessoa precisa, né? Porque, como eu disse, às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não tem a obrigação de saber. Mas quando tu sabe e tu repassa isso pro teu cliente, tu tem um diferencial e tu mostra que tu sabe além daquilo que tu tá projetando, que tu não tá projetando só porque tu acha que aquilo, que a pessoa precisa daquilo. Não. Já tem-se um embasamento do porquê daquilo, né? Um embasamento ali, no caso daí, científico, um embasamento de saúde, né? Eu acho que isso tudo é super importante a gente conseguir repassar para os clientes, só vai valorizar os teus projetos, né? E acho que tá super alinhadinho, assim, também com esse trazer o desejo para a consciência do marketing, né? E sabe, Eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, porque agora tu estava falando. claro. Tem um assunto que tu fala várias vezes e que, assim, é a porta de entrada para as nossas duas profissões, tá? É o início da nossa jornada com os nossos clientes, que é o briefing. Uhum. Eu quero que tu fale um pouco mais da importância, porque quando a gente fala em marketing, o briefing ele é 70% da minha entrega. Eu preciso entender. Eu sempre brinco que com os clientes, às vezes, da assessoria, eu tenho um briefing enorme, onde eu vasculho a vida do cara. Eu me sinto uma psicóloga, perguntando, cara, onde tu nasceu? O que que tu fez na tua infância? Para eu entender os gostos dele, para eu entender um pouquinho da cabeça de como que ele funciona, para eu poder descrever isso e transformar isso em publicidade, em propaganda. E dentro da neuroarquitetura, o briefing, acredito que ele também seja quase ali 70% do projeto. Então, fala um pouquinho desse item. Claro, aham. Não, muito bom tu ter trazido isso, porque assim, eu digo sempre que quando para um projeto é aquela história, digamos, para uma obra sair bem feita, a gente precisa de um projeto bem feito. Para um projeto sair bem feito, a gente precisa de um briefing bem feito. Então, assim, às vezes, quando a gente vem lá da arquitetura, saiu lá da faculdade, a gente não aprende dentro da faculdade a fazer um briefing. A gente aprende a fazer um programa de necessidades. No mundo da arquitetura é assim, tá? Então a gente aprende lá a descobrir o que vai ser feito naquele ambiente, quais, sei lá, qual mobiliário vai precisar naquele ambiente, entender um pouquinho assim das necessidades, é realmente um programa de necessidades, né, do que precisa ter naquele ambiente. Mas o briefing, ele vai muito além disso, é muito além dessa listinha. O briefing, ele vai, como tu disse, em conhecer mais sobre o cliente, né? Em virar 99% arquiteto, mas aquele 1% é psicólogo, né? Virar realmente também um psicólogo. E para tu ir descobrindo um pouco mais sobre a personalidade das pessoas, enfim, como que ela vive, assim, qual é o dia a dia, qual é enfim, a gente precisa meio que entrar um pouco na vida, se aprofundar um pouco mais na vida das pessoas, né? Então, e tudo isso vai estar nesses primeiros contatos de briefing, né? Que é justamente tu fazer algumas perguntas que vão ser fora da caixa, que nem tu disse ali, eu vou perguntar onde nasceu, como é que foi a infância, sei lá. É justamente tu usar algumas técnicas, assim, de perguntar quais são os hobbies, como é que é o dia a dia da pessoa, como é que seria um dia perfeito da pessoa. Essas coisas tu consegue ir fazendo em entrevista, em briefing, trazer algumas imagens de referência. No meu briefing, por exemplo, tem até roupas, tem looks, assim, tipo, das pessoas dizendo qual look tu mais se identifica. Que não tem nada a ver com a arquitetura, mas daí tu já começa a entender um pouco mais do gosto, se a pessoa é uma pessoa mais clássica, se ela é uma pessoa mais arrojada, se ela é uma pessoa mais romântica. Entra aí uma questão de arquétipos, né? Que tu deve saber muito melhor do que eu. Mas, enfim, tudo isso são traços de personalidade, né? Que a gente pode depois estar traduzindo para os nossos projetos. E que é muito importante a gente captar ali, justamente na hora do briefing, sabe? Tem até no meu briefing também tem algumas paisagens, assim, para entender um pouquinho realmente do que a pessoa valoriza mais dentro do ambiente, até mesmo uma paleta de cores, se a pessoa gosta um pouco mais das cores mais escuras, das cores mais claras, de uma coisa mais colorida. Eu uso através de imagens de paisagens, não é perguntando qual cor tu mais gosta. Porque às vezes, quando tu exemplifica a coisa, quando tu visualiza, a pessoa consegue entender um pouquinho mais, ela vai por outros meios, assim, buscando essas respostas que ficam
inconscientes. E daí depois tu tem que pegar esse briefing, né? E daí entender, captar, e daí vai da tua sensibilidade, do teu poder aí psicólogo da coisa, de traduzir, então, isso no meu caso, para os ambientes. Por exemplo, o caso vai ser para uma propaganda, para um, enfim, né? Para alguma campanha. E entender o que tu quer impactar, porque a diferença que a gente tem aqui é que daqui a pouco o teu cliente ele quer impactar outras pessoas. O meu cliente, eu quero impactar esse cliente mesmo, né? E, inclusive, e obviamente que os outros usuários da edificação. Então, isso tudo a gente vai conseguindo captar e formar um perfil da pessoa, né? Para depois a gente ir botando ali nos elementos dentro dos ambientes de acordo, né? Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Diga. Por exemplo, assim, que a gente falou, o meu cliente muitas vezes pode ser um consultório, né? Vamos dar ali um exemplo de um consultório odontológico. A tua preocupação, ela vai ter que ser de atender um primeiro cliente, nesse caso, mas tu não pode projetar, vou dizer tu, mas qualquer arquiteto não vai poder projetar pensando só nesse cliente. Ele vai ter que fazer aquela escadinha de pensar no consumidor final do teu cliente. Porque a gente sabe que os ambientes, eles carregam muita emoção, né? Esses tempos tu fez um post sensacional falando sobre as memórias, né? O que te lembra quando tu vai se mudar, quando tu troca de apartamento. E isso também passa por esses locais profissionais, porque gera medo, gera segurança, tu fica aflito. Como que tu trabalha isso para que o consumidor final, ele também seja atendido? Sim. Através da neurociência. Não, e é justamente isso, né? É a gente não pensar somente na pessoa que te contratou. Que nem, por exemplo, assim, o consultório, digamos, o dono ali da clínica vai te contratar para fazer aquele projeto. Beleza. Só que tu tem que entender que tu não vai ter que atingir somente essa pessoa. Não é somente essa personalidade que vai ter que estar dentro ali daquele ambiente. Vai ter pessoas que vão estar muito mais tempo dentro daquele ambiente. Daqui a pouco a secretária vai passar muito mais tempo ali. Os pacientes precisam ter ali algum impacto do que aquela clínica está querendo repassar para ele, de qual experiência do uso. Isso é uma expressão que assim, é a do momento que as pessoas precisam entender, que é a tal da experiência do usuário. Que é entender qual experiência a pessoa quer ter ali. Ela quer chegar dentro do consultório, ela quer, ali na sala de espera, ela tem uma experiência que daqui a pouco vai ser conseguir ter um espaço de café, ela ficar relaxada ali, sei lá, o consultório odontológico, por exemplo. A pessoa pode ser meio traumatizada com questões de dente. Eu sou esse exemplo. Odeio. Tenho muita dificuldade. Pois é, então a pessoa já vai para esse momento tenso. Então, daqui a pouco, essa sala de espera, ela tem que ser alguma coisa que vai distrair a pessoa, que vai meio que fazer ela esquecer que ela tá dentro de um consultório odontológico, né? Não precisa ser aquela coisa brancona, aquela coisa que tu já te dá aquele medo porque já te remete àquilo. Daqui a pouco tem que ser uma coisa mais acolhedora, estilo sala de casa, sabe? Sei lá, se vai ter TV, se vai ter algum outro estímulo ali dentro do ambiente. Isso daí a gente pode estimular sensorialmente as pessoas com música, com cheiros e enfim. Daí depois tu vai ter a experiência digamos, de conversar com o dentista, né? Isso não precisa ser necessariamente no lugar onde vai ser feita a consulta, porque daqui a pouco, assim, se a pessoa tem um pouco de trauma ali de dentista, ela não quer ficar vendo a cadeira, ela não quer ficar vendo aqueles equipamentos. Eu acho que isso é uma das coisas que assusta bastante, que são aqueles equipamentos. Você chega no dentista e tem todas aquelas ferramentas ali que parecem de tortura. Exatamente. Daqui a pouco, pensei nisso agora, nem tinha me dado conta, mas daqui a pouco a questão é tu deixar dentro do ambiente ter um espaço em que essas ferramentas elas fiquem escondidas, o paciente não vai ver isso. Digamos, ele só depois que ele deitou, virou lá para uma janela daqui a pouco, o dentista vai tirar aquelas ferramentas ali, daí vai começar o trabalho dele, sabe? Mas tu não precisa traumatizar a pessoa já visualmente, que ela já tá chegando. Ai, tô te deixando mais nervosa ainda, vai te imaginando. Mês que vem eu tenho dentista, eu já vou mandar uma mensagem.
É, isso aí. Não, mas é que é muito real isso. Porque. E agora eu vou entrar um pouquinho mais no marketing falando dessa questão, porque é isso que fica. Porque o que, que o marketing quer? A gente quer reter cliente. A gente quer aumentar os nossos indicadores, reter cliente e fidelizar. E quando tu vai num ambiente que não está preparado para atender diversos tipos de pessoas, de pacientes, nesse caso, é muito difícil tu ficar ali, tu voltar. Tu vai buscar alguém que talvez não seja tão agressivo ou o local não seja tão assustador, porque mexe com as emoções. Perfeito. E assim, como que tu retém clientes se tu não tá num lugar preparado para reter clientes, né? Então é muito maior, assim, é um universo muito maior do que simplesmente o início lá da projeção e de entregar o local. Eu penso muito que quando a gente fala em ambiente, é quase que para a vida toda. Claro que quando é profissional, nem tanto, mas quando é pessoal também. Então, essas emoções, elas marcam muito. E dentro do marketing, as emoções, elas dominam as nossas ferramentas, porque são os gatilhos, são o universo que a gente não deixa de criar para a pessoa, para ela entender. A gente fala de branding. O que é branding? É todo o universo da marca, é todo o contexto. E dentro, e eu vejo muito isso, principalmente no profissional, que esse branding ele precisa estar estampado em cada metro do teu negócio, seja de uma clínica, seja de uma loja, seja de um supermercado. Ele precisa fazer parte disso tudo. Uhum. E agora eu vou te jogar, tô adorando te fazer perguntas, mas vou jogar mais uma. Super emocionante. A gente fala dentro do marketing dos gatilhos mentais, né? Que são palavras, são chamadas para ação. E agora eu quero te perguntar, como que eu faço um gatilho dentro de um ambiente? Tá. Ótima pergunta, Paty. Adorei. Não, porque assim, na verdade, quando você estava falando ali, já foram vindo várias questões, né? Porque isso, assim, só um ponto número um, assim, para não deixar passar. O melhor marketing, querendo ou não, é o cliente satisfeito, não é, Paty? E é ele que daí vai fazer o teu auto-marketing, que daí isso tá. A gente chama, o LTV, que é um dos indicadores que a gente usa, que é a vida útil do cliente dentro de uma empresa. Ele é o mais barato, ele é o mais fácil de se ter, mas ele é o mais difícil de comprovar, que é o cliente. Um cliente que ontem mesmo eu assisti um podcast que falava sobre isso. O cliente feliz é o cliente que dá lucro, porque ele vai fazer o teu marketing de graça. Exato. E para te construir esse branding, para abraçar esse cliente que passa adiante, é que nem a gente estava conversando ainda nessa semana na reunião que tu disse, eu só queria entender o que eles querem, o que o cliente quer. É isso, a pessoa que entende o que o cliente quer domina o mundo. Exatamente. E a outra coisa que eu ia botar de parênteses era que, assim, querendo ou não, se tu tem a possibilidade entre tu ir num local que está de acordo, que vai te proporcionar a melhor experiência, e tu ir num que tá ok, tu vai sempre querer o que tá melhor. É óbvio isso. Então, assim, ó, tipo, o cliente que pensar nisso, o cliente que pensar no além, o arquiteto que buscar o além, ele vai sempre ser o mais procurado, ele vai sempre ser o fora da, o desejado, né? Então, por isso que, assim, quando a gente pensa um pouquinho além, daqui a pouco ali, que nem toda aquela experiência do usuário que a gente falou aqui do dentista. O dentista que pensou em botar alguma coisa no teto para distrair enquanto ele está sendo atendido. Daqui a pouco é por esse motivo aqui que vai fazer eu escolher esse dentista A e não o B, o que não tem. Por que eu vou ir no B sendo que eu posso ir no A, né? E isso aí depois a gente pode entrar em questões de tipo do quanto que esse dentista pode cobrar mais por ter essa melhor experiência, e daí a gente já entra em economia. A percepção de valor, né? Exato. Nesse momento, eu acredito que a gente entra naquela questão. O preço que tu tá disposto a pagar. Esses dias também tava conversando com uma cliente sobre. Ela me disse assim, cara, eu prefiro saber que eu vou ir num local, aí eu vou entrar numa questão de estacionamento. Uhum. Que eu sei que eu tô pagando a mais, que é mais caro, mas eu já tenho estacionamento ali. Sim. Eu não preciso descer, pegar um ticket, pagar ou ficar procurando. Então, assim, me cobra 50, 40 reais a mais e já me dá o estacionamento. Exatamente. Isso tudo entra dentro desse universo que a gente tá falando. Porque
precisa pensar além, essa percepção de valor, de aumentar, de ser mais útil, de entregar mais. E às vezes é uma negociação pequena, como essa questão do estacionamento, porque o cliente, e tu é cliente em diversos lugares, eu também sou, eu acho que tu vai concordar comigo. Às vezes a gente prefere pagar um pouco a mais pelo valor que é percebido, pela atenção que é dada, pelo relacionamento, pela sensação de importância que o profissional me dá, do que simplesmente pelo valor, pelo preço, no caso. E o tempo, é aquela coisa, o tempo é dinheiro, né? Tipo, por exemplo, essa coisa de estacionamento é uma coisa que eu também faço. Eu pago mais para não me irritar buscando vaga. Eu odeio ficar dando volta buscando vaga, né? Isso também é facilidade, é praticidade. Praticidade tem tem seu preço, né? E tem seu valor também, como tu falou. Mas não vou fugir da tua pergunta. E tu me perguntou como que a gente faz, então, gatilhos mentais dentro do ambiente. Uma das coisas, eu acho que tu já meio que auto-respondeu, que é justamente buscar a emoção no cliente, né? Quando tu projeta uma coisa que te causa emoção, que te causa uma memória, com certeza esse ambiente ele vai ser lembrado, né? Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, pode ser uma emoção ruim, mas a gente está sempre buscando coisas boas, né? Quando a gente vai projetar, a gente busca emoções boas. Então, quando a gente, tu conseguir esses gatilhos, assim, de personalização, digamos assim, digamos, tu conseguiu captar mais ou menos ali memórias afetivas do cliente, coisas que ele tem, que ele gosta, daí já entra a importância do briefing disso estar representado no ambiente, isso já dá um gatilho emocional da pessoa se vinculando com aquele local, né? É bem importante a gente deixar claro assim, que tanto para a área do marketing quanto para a área da arquitetura, que tu mesma já falou, quando a gente a coisa em si é pegar a emoção, porque simplesmente quando tu é mais um, quando tu né, só tá fazendo mais do mesmo, tá ok, tu vai estar entregue, mas tu vai ser lembrado se tu pegar na emoção, né? Então, assim, agora, como mais que o ambiente pode trazer, assim, alguns gatilhos, isso vai depender bastante de qual é o teu objetivo dentro daquele local, né? Então, daqui a pouco o teu objetivo é impactar, né, ser um ambiente de... É que impactar também fica muito vago, né? Mas impactar positivo. Digamos, eu quero mostrar a minha marca, né? Digamos, eu estou dentro de um escritório Google, por exemplo, eu quero mostrar a minha marca, eu quero impactar. Ele vai ter alguns elementos ali, daqui a pouco, através das cores, através do reforço da marca, logotipo mesmo, estando dentro desse ambiente. Enfim, tem diversas maneiras, assim, tu vai ter que, tu vai ter, isso, o gatilho vai ser de acordo com o objetivo. Daqui a pouco tu tem um ambiente que tu quer causar relaxamento, então os gatilhos para esse relaxamento vão ser de acordo com, daqui a pouco, uma iluminação mais branda, uma iluminação mais difusa, colocar ou não a natureza, depende. É que assim, cada caso é um caso, não tem uma fórmula mágica, né? Eu não consigo te dizer assim, tipo, usa mais ou menos isso daqui que tem um gatilho, como se fossem, digamos, frases para gatilho. Mas tem diversas coisinhas que vão te fazer lembrar. Uma coisa que eu acho legal também, que entra na parte de marketing, que são os ambientes instagramáveis. Não sei se tu já ouviu falar essa expressão, né? Mas justamente ter alguns ângulos, alguns cantos, e se tu conseguir fazer um ambiente inteiro, assim, que tu consiga tirar foto, por exemplo. Que isso, por exemplo, já é um gatilho para a pessoa tirar a foto e daqui a pouco ela vai querer postar, e isso é uma propaganda gratuita que tu tá fazendo pro local, sabe? Para as pessoas que olharam lá esse post vão querer saber, aonde que a Mari tava, que lugar que é esse? Esse lugar parece interessante. Eu quero ir lá, sabe? Eu quero ver. Daí tu marca ou não marca o local. Então, isso tudo aí são formas que tu pode tá dando um gatilho. Se a pessoa entra num local que não é nem interessante, não tem nada, ela não vai ter essa vontade de pegar o celular para tirar uma foto ou não. É a mesma coisa que a apresentação de um prato. Quando o prato é bonito, tu já tem vontade de tirar uma foto. Isso é um comportamento muito
atual, desses anos de redes sociais, já é um comportamento de, eu quero tirar uma foto disso, eu preciso mostrar para os outros isso, sabe? Então, isso. E o guardar memória, agora que tu estava falando, eu estava lembrando. Antes ainda, desde que surgiram as câmeras fotográficas, né? Isso é um comportamento, é um movimento social, porque eu lembro, quando eu era pequenininha, se a gente ia num restaurante ou na igreja, eu agora fiquei lembrando das fotos. Meu, tu parava do lado de uma árvore e tirava foto para guardar aquela recordação naquele lugar que tu foi. Exato. Tu tava, às vezes, participando de um evento, uma festa da paróquia, tudo bem, a gente vai com aquela aí, tirava foto, mandava revelar. Então, isso é muito intenso dentro das pessoas. Isso é realmente um gatilho muito maior, que às vezes até mais importante do que a CTA ali no final da propaganda. Porque cria o laço afetivo, né? Ele cria uma conexão, literalmente, com aquele lugar que tu tá. E quando a gente fala, que a gente falou assim, o prato, o restaurante, é muito importante, assim, eu vejo, por exemplo, também da psicologia das cores ali, locais que tem cores muito vibrantes, tu não consegue ficar ali. Uhum. Tu vai num restaurante em algum lugar, não dá. Não, tu já tem que sair rápido, parece que já, sabe? Tu não consegue ficar, não é um lugar assim que eu posso sentar e ter uma refeição com calma. Não, é aqui, é rapidão, vai, tchau. E tudo isso, ele é estratégico dentro do que o teu cliente quer. Então, assim, eu acho muito legal a gente sempre frisar que tanto no marketing quanto na neuroarquitetura, a gente é quase que, podemos dizer, 100% estratégico. Exato. Então, é aí que entra o grande diferencial do profissional que realmente está disposto a entregar mais. Ele aprender, seja por meio de cursos, de livros, de trocas como essa que a gente está fazendo, de conhecer, de sair da caixinha, que os argumentos, as teorias, todo esse conhecimento adquirido, ele nos torna estratégicos para poder projetar, para poder entregar, para poder criar, muito além do que outros profissionais fazem. Esse é o grande diferencial que eu consigo ver no teu trabalho. Exato. E que eu consigo ver para a gente gerar essa transformação e esse movimento em mais pessoas. Exato. De como a gente precisa, em primeiro lugar, ter conhecimento, porque sem conhecimento a gente não faz nada. E, em segundo lugar, aplicar estrategicamente isso, respeitando o cliente, respeitando as necessidades, os gostos, e é aquela coisa, a necessidade a gente resolve porque já tem demanda. Aí criar o desejo é um nível a mais. Exatamente, existem aqueles dois tipos de dores, aquela dor a dor de dente, que tu precisa resolver agora, porque senão vai piorar, e aquela dor que tu nem sabe que é aquilo que te dói. Quando tu faz, por exemplo, uma psicanálise, assim, tu nem sabe exatamente qual é o que tá te doendo, né? Tu precisa aprofundar um pouco mais e entender, né? E isso tudo pode ser... Exatamente. Aquilo que tu falou ali, por exemplo, das cores vibrantes e da vontade de sair dali. Isso daí também são estratégias que tu pode fazer para fazer as pessoas ficarem ou não no seu lugar, no seu ambiente, né? Então, tu pode ver, assim, essas estratégias sendo colocadas digamos lá, tu vai numa loja de shopping, por exemplo. Tu consegue visualizar a loja que quer que tu fique ali mais tempo, aquela loja que tu precisa mais, daqui a pouco, de um tempo para a pessoa se convencer que ela vai comprar aquilo ali. Daqui a pouco é uma loja com preços mais caros, né? A pessoa precisa ali se olhar, se achar bonita com aquela roupa, não sei se eu compro, preciso ficar ali mais um pouquinho. Daqui a pouco daí tem a experiência do usuário, que daí te oferecem alguma coisa para tomar, tem ali cheiros, tem uma musiquinha boa que tu gosta, aquilo ali tá fazendo tu ficar ali. E tem lojas que só querem que tu pegue o produto e vá embora para outra pessoa chegar e pegar o produto e ir embora. E daqui a pouco é uma loja com um ticket mais baixo, é mais aquele produto que eu só quero, realmente eu só preciso disso aqui, eu quero ir embora. Que é o que acontece muito em farmácias, né? Eu até botei esses dias no exemplo de farmácia. Porque tu só quer pegar o teu remédio e ir embora, tu só quer resolver o teu problema e ir embora. Mas as farmácias deveriam já estar ligadas, porque farmácia hoje em dia tem áreas de, por exemplo,
cosméticas, essas áreas assim, seriam áreas que tu precisaria ficar um tempinho a mais ali. Daqui a pouco daria para fazer alguma ambientação diferente dentro de uma farmácia em si, né? Mas é justamente isso. Isso a gente pode ir usando o ambiente de acordo com o objetivo que tu quer colocar. E daí, daqui a pouco, essa farmácia daí, que tu quer uma coisa mais rápida, a luz ela vai ser um pouco mais chata, aquela luz que vai te, aquela luz zona branca que vai te ativar, que não vai querer te deixar acomodadinho ali. Enfim, daí diversas formas do ambiente podem ser estratégias dentro do ambiente, a gente pode fazer com que as pessoas tomem essas atitudes, né? É legal a gente pensar tudo isso, porque daí justamente a gente vê que a gente não está projetando uma farmácia. A gente está projetando um ambiente que é de venda rápida, por exemplo. É isso, é essa coisa que as pessoas deveriam entender, que eu acho que a neuroarquitetura traz para dar uns na cabeça, assim. É tu entender o que aquilo ali vai. Eu quero fazer, eu não quero fazer eu projetar uma loja de uma marca cara, por exemplo. Eu quero uma experiência de um cliente que fique ali na loja, eu quero um cliente que precisa de um tempo, eu entendo o ticket o preço do produto que está sendo vendido ali, tudo isso tem que ser traduzido para o ambiente também, né? E isso é super importante para empresas, para tudo, para todos, daí a gente pega todos os setores, todas as áreas, a gente precisa entender e se aprofundar um pouco mais nisso. Isso que deixa a coisa mais legal, assim, de se projetar, e a coisa mais assertiva, assim, mais... Enfim, né? Com melhores embasamentos também para se projetar. E tu pode, assim, dizer que o ambiente, ele pode trazer para nós um dos elementos, não só na questão do tornar consciência, mas um dos elementos principais para o nível do que o cliente vai gastar, por exemplo, a farmácia que a gente falou. Ele, geralmente, se tu tá indo na farmácia por conta de um remédio, tu precisa pegar o remédio, já sair, tu não quer ficar muito ali, tu não tá se sentindo muito bem, então tu já quer resolver. Agora, eu posso ter um ambiente pensado, por exemplo, em corredores, que aqui vai ser para a pessoa que quer mais rápido, aqui eu já posso entrar com um atendente que vai fazer com que leve a pessoa para uma outra experiência, ou daqui a pouco em lojas, o ambiente ele vai proporcionar um atendimento, daqui a pouco, eu não quero atender todo mundo que entrar, eu quero agendar horário. Então, o meu ambiente ele vai ter que ser pensado para menor circulação, mas maior efetividade. Dentro do marketing, a gente tem os dois conceitos de eficácia e eficiência. Uhum. Eu posso ser muito eficaz em trazer pessoas para o meu ambiente, né? Para minha loja, para o meu restaurante, para o meu consultório. Mas eu posso não ser eficiente de fazer ele voltar. Porque a eficácia nem sempre, claro, isso olhando como marketing, tá? A eficácia, ela é o passo 1 dentro da nossa comunicação. Vamos botar bem no teu caso. É ter clientes e fazer bons ambientes projetados. Agora, o meu ambiente bem projetado, ele é eficiente a ponto de fazer o cliente final do meu cliente voltar? Aí entra toda uma questão. Por isso que assim, eu tô fazendo essa volta para entrar num lado de tipo, quando a gente fala de pessoas, não é raso. Sim. Eu acho que é importante a gente lembrar isso para as outras pessoas e ter essa tecla batida. Não é raso. A pessoa não pode chegar, por exemplo, eu quero começar a estudar neuroarquitetura, eu quero começar a estudar marketing achando que eu vou ler um e-book e eu vou saber tudo. Eu vou ler 2 livros e eu vou saber tudo. E não é. Não. Porque a gente está falando de pessoas. Então não existe. O superficial, ele não vai te resolver. Tu precisa ir a fundo, tu precisa investigar, tu precisa buscar. Então, assim, hoje eu acho que a gente está conseguindo deixar claro para as pessoas que o ambiente, ele não é só a comunicação, ele é a vivência em todos os sentidos. Exatamente. Para o cara conseguir atingir o objetivo que ele quer. E quanto marketing, enquanto neuroarquitetura, a gente vai entregar isso a partir do conjunto da obra. Lembrando que não é raso. Não sei se eu consegui te fazer entender o que eu queria dizer, mas eu acho que é muito importante frisar isso, sabe? Não são trabalhos rasos. A gente tem que pesquisar, tem que entender, tem que estar à disposição durante muito tempo.
Sim, exatamente. A gente precisa de, como tu disse, a gente precisa de dedicação, né, a se aprofundar em tudo isso, porque não existe uma receitinha pronta, não existe assim, só segue isso aqui, isso aqui, isso aqui, que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Porque, como tu disse, a gente tá falando de pessoas, e pessoas, cada caso é um caso. A gente tem aí algumas coisas que a gente consegue entender em questões de corpo humano, né? Algumas coisas em comum, mas querendo ou não, a gente precisa analisar os casos, os tipos de usuário, definir perfis de pessoas para os projetos. Então, tudo isso precisa de certa profundidade, né? E a gente precisa aí se dedicar a saber cada vez mais, a entender mais como que funciona o corpo, como que funciona o comportamento das pessoas, para daí depois ir conseguindo traduzir isso para elementos de arquitetura, no meu caso, né? E, enfim, para conseguir ir deixando esses projetos com maior qualidade, assim, sabe? Eu vi aqui que minha luz desligou, então deixa eu ver quanto tempo que a gente tem, porque eu sei que porque ela tá ligada no meu computador, então ela, em uma hora, ela desliga. Já passou quase uma hora. Mas assim, Paty, eu só queria, na verdade, fazer uma perguntinha que tu como falou já há um tempo atrás, mas para depois fazer um linkzinho que explica pra gente o que é o branding. Ah, explico. Tá, o branding, ele é a nossa marca, é o nome bonito para falar marca, digamos assim. Toda empresa, tá? Seja ela uma pessoa, seja ela uma organização gigantesca, toda empresa, todo CNPJ, tá? Ele precisa ser construído com base em uma reputação, com base em um posicionamento, com base numa estrutura que vai permitir com que as pessoas se identifiquem com isso. Né? Tu vai conseguir vender, tu vai conseguir ter pacientes, tu vai conseguir se sustentar enquanto empresa, enquanto CNPJ, a partir do momento em que tu tem um branding, que é essa identificação. Quando a gente começa a criar uma empresa, quando a gente começa a formar, a gente faz o plano de negócio, a gente pega N ferramentas e matrizes para gerar tudo isso. E o branding, não é só o logotipo, não é só o manual de identidade visual, ele é muito além disso. Ele é a missão, ele é os valores, ele é o posicionamento, ele é, por exemplo, eu ter esse universo de marca que me diz assim, eu tenho um Instagram do qual eu faço conteúdo, eu posto ali, tá, beleza, mas tu responde o cara que tá te perguntando, tu conversa com outras pessoas no sentido de, tem um evento, e é legal a gente tirar isso pro digital também, porque o branding, ele vai ser o contato que tu tem com as outras pessoas. Eu vou em um evento, por exemplo, de uma entidade de classe. Como que eu me apresento? Qual é a minha postura? Qual a roupa que eu estou usando? Qual é o tom de voz que eu vou falar com essas pessoas? Nossa, um pouquinho. Não, daria para dizer mais ou menos assim que o branding é como se fosse uma personalidade de uma pessoa, é como se a gente transformasse uma empresa numa pessoa, digamos assim. E o branding, ele vai te trazer um benefício que muitas marcas ainda não entenderam e não têm, que é a identificação, é aquele top of mind, é aquela questão de assim, eu sei por que eu estou comprando dessa marca, eu sei quem é essa marca. Porque a gente diz que a gente cria os defensores da marca. E só tem defensor da marca quem tem brand, quem consegue se posicionar. E o posicionamento, isso é algo que hoje as pessoas erram muito, tá? Principalmente por conta do digital. Elas acham que posicionamento é falar e ter opinião sobre tudo. E não é, né? O posicionamento que a gente fala é dizer, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Minha posição é ir pelo certo. Eu sei que existe, que nem tu disse antes também, é um passo a passo que tu vai fazer. Eu vou fazer o briefing, eu vou entender o meu cliente, eu vou projetar, eu vou passar para ele, eu vou aprovar. Eu sei que tem esse passo a passo e eu respeito esse passo a passo. Tudo isso é construção. A gente vai mudar o brand conforme vai passando as etapas da empresa, né? Ela tá entrando agora, ela vai maturar, ela vai pro crescimento. A gente diz que chega uma época que ela é a vaca leiteira. Ela vai crescendo para se fortificar no mercado, para introduzir novos produtos. E tu só consegue fazer isso quando tu constrói a base.
Então, assim, se eu posso dizer uma frase a respeito do branding, é isso. Branding é a base para o negócio ter sucesso. É o posicionamento, é a missão, é o valor, é os princípios. E isso é importante, é a cultura da tua empresa. Quando a gente diz, nesse exemplo mesmo, o teu, né? Tu é uma arquiteta, tu tem uma empresa, tu tem os teus clientes, tu tem o teu universo de marca. O teu branding, ele vai ser desde da forma que tu dá bom dia até a forma que tu entrega o projeto final. A forma que tu vai visitar a obra. E aí dá para fazer um link muito importante que muitas empresas não fazem, muitos empreendedores não conseguem enxergar o valor, que é a comunicação visual ou não verbal que a gente usa. Poxa, posso bordar o nome da minha empresa? Eu posso ter uma cuia para entregar para os meus clientes? Na obra, a gente vê muito aqueles. Eu não sei o nome do material, mas fica tipo quase um outdoor, que fica colocado nos tapumes. Uhum. Isso também é branding, isso também é dizer, poxa, eu tô aqui, sabe? Então, essa construção toda da marca. Tem o branding pessoal, que a gente trabalha muito em pessoas que são a marca, como eu que tenho a assessoria no meu nome, que eu não quis colocar um nome fantasia, optei por fazer o meu, da mesma forma o teu, que também é Mariana. Então, a gente tem essas duas coisas juntas. O branding empresarial, que é esse universo de marca, e o pessoal que tem que sustentar essa marca. Não sei se deu para entender bem. Eu acho que sim, vai. Eu tô falando e parece que eu imagino como se o branding fosse uma pessoinha. Uma pessoa com a sua índole, com a sua, sabe, tipo, com todas as. Sabe, com todos os seus valores, sabe, com todas as suas éticas, com toda, eu imagino, com toda a cultura, né? E que ela amadurece ao longo da vida, sabe? Então eu imagino uma pessoinha que tu carrega. Isso que tu falou é muito importante. É muito importante essa questão do amadurecimento. A empresa, todo mundo fala, vamos começar do zero. Ninguém começa do zero. Todo mundo tem bagagem desde o início. Tudo é bagagem. E nas empresas é assim também. Então, quando tu criou a tua base sólida, o que é base sólida? Não é, não vou crescer mais do que isso. Não, a base sólida é saber que eu vou crescer, eu vou enfrentar novos desafios, mas eu tenho a base do que eu posso fazer ou não. E o branding é isso. Eu cresci, eu vou ter mais funcionário, eu vou ampliar a minha capacidade de entrega, mas eu sei que eu só vou entregar mais se eu manter os princípios e valores que eu tenho, se eu manter a ética que eu tenho, se eu manter a cultura que eu tenho. Eu vou ter funcionários, eu vou ter parceiros, isso é muito importante, porque hoje a gente vive a questão dos stakeholders, né? É muito mais parceiros do que funcionários, digamos assim, colaboradores. E tu pega dois negócios e funde as parcerias dentro da necessidade, do desejo que querem despertar em conjunto. Quando tu faz isso, a tua cultura e do teu parceiro precisa fechar. Exato. Porque ele vai ser uma extensão do teu brand. Exato. Assim, eu acho muito legal. Pode ser que ninguém saiba o que tu tá falando, no sentido assim, ninguém sabe que a Paty e a Mari são parceiras. Uhum. Mas inconscientemente, a gente já pega um pouco da cultura uma da outra e vai difundindo. Exatamente. Tu não tem como seguir também com pessoas que tu é desconectado, né? É a mesma coisa que eu querer me conectar com alguém que acha que a arquitetura é só fazer as coisas para bonito. Não vai fechar, não vai conversar na mesma língua. Tá tudo bem, tu quer ser assim, beleza, mas eu quero me conectar com pessoas que têm esses mesmos princípios que eu, que têm esses mesmos valores que eu, né? Eu quis trazer, assim, eu quis te perguntar sobre branding, porque é legal a gente que é da área da arquitetura, por exemplo, que a gente não tem essa vivência, né, com outras áreas, quando tu não estuda neuroarquitetura, quando tu estuda, tu não vai ter. Mas, enfim, porque é legal ter esses conceitos na nossa cabeça e daqui a pouco pode ser legal para alguém que queira se aprofundar um pouco mais nisso. Quando, por exemplo, eu trabalho, digamos, com arquitetura comercial, eu trabalho com arquitetura corporativa. Tu tá falando diretamente com empresários. Então, tu vai ter que questionar essas pessoas sobre qual é o teu branding, né? Opa, quer entender? Pode entender. Não, eu vou mandar aqui no WhatsApp. É a minha Tata. Não, a gente já vai daqui a pouco encerrando. Mas só para fechar, assim,
que a gente vai precisar questionar sobre esse branding, né? E é engraçado, porque daí quando a gente começa isso, eu, por exemplo, sou uma pessoa que questiona ali já dentro da parte do briefing, né? Já vê também até a própria estruturação de uma empresa, se ela tá bem estruturadinha ou não, assim, tu já vai começando a pegar isso, né? E a gente vê que quando a pessoa, essa empresa, ela já tá bem, melhor estruturada, é muito mais fácil de tu fazer o projeto, né? Quando a pessoa, essa empresa não se estruturou muito bem ainda, nem ela sabe muito o que ela quer. Daí vem tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Descobrir o que a pessoa quer. Mas, enfim, eu acho que é um conceito muito bom para a gente trazer, principalmente quem trabalha, né, com esses tipos de arquitetura comercial e corporativa, e, enfim, para a gente ser questionado. E isso também é bom para tu melhorar a tua postura quando tu chega e já pergunta, tá aí, qual é o teu branding? Como é que funciona? Como é que, né, me apresenta o teu branding? E também é um nicho, eu já vejo isso também como um nicho de mercado em tu conseguir parcerias, digamos assim, que nem parcerias eu contigo, digamos assim. Tu vai fazer o branding de uma marca, tu já leva uma pessoa que tem a visão da arquitetura junto, porque a gente vai botar esse branding no espaço também. Isso é, tipo, em que momento eu já, até um tempo atrás, faz bastante tempo, na real, que eu já conversei sobre isso no Insta, assim, de, tipo, em que momento que entra o arquiteto, sabe? Em que momento que ele tem que ser chamado? Pensei em reformar, pensei em construir, pensei em abrir uma loja, em que momento que eu tenho que chamar o arquiteto? É legal tu chamar lá na concepção, porque a pessoa já começa a entender para depois traduzir tudo isso, porque às vezes quando tu chega lá na frente, quando tipo, agora eu preciso construir, aí muita coisa pode se perder ao longo do caminho, né? Porque muitas soluções arquitetônicas podem ser colocadas juntos nisso, né? Mas enfim. Não, mas isso é muito, muito importante, isso que tu falou da concepção. Porque as ideias, a gente vive isso, porque a gente começa a falar uma coisa, a gente sempre descobre outras e aumenta. Mas é num sentido de que uma cabeça pensa melhor, duas cabeças pensam melhor que uma. Exato. Quando tu quer fazer uma loja, né, um ambiente corporativo, muito mais da minha visão do que até uma casa, tu precisa que a pessoa tenha desde o início. Porque no decorrer, a gente volta lá no amadurecimento, no decorrer, tu vai perder coisas que são essenciais. E não é porque eu quero perder ou porque eu não estou prestando atenção. É porque a vida, gente, o marketing, como a arquitetura, como todas as áreas, ela cresce o tempo inteiro, ela se remolda o tempo inteiro. Então, tu precisa ter em mente assim, ó, eu vou conceber isso, eu vou organizar, então eu preciso que todos os meus parceiros estejam desde alinhados. E realmente, assim, alinhados. E realmente, qualquer negócio, qualquer negócio, gente, procurem pessoas que não só façam, mas entendam o que estão fazendo. Exatamente. Aí muda tudo. Quando a pessoa entende aquilo, ela tem domínio, tu pode confiar. Exato. Porque, assim, começar a casa, tu vai poder dizer se eu tô errada nessa. Começar a casa pelo teto nunca vai dar certo. Exatamente. E é aquilo, até eu comentei isso na Masterclass na semana passada, de daí assim, quando tu é cliente, queira procurar um profissional que pague por um profissional que vai ir além. E quando tu é o profissional, queira resolver os problemas do cliente além. Não queira simplesmente eu quero só te entregar um desenho técnico. Não, queira resolver o problema. Não tô querendo projetar uma loja. Eu quero que tu venda mais. Eu quero que teu funcionário goste de trabalhar ali e fique ali. Então, é isso que eu vou resolver através da arquitetura em si. Aí tu começa a mostrar o para que tu veio, sabe? Eu disse, o matar no peito, sabe? Mata no peito essas coisas e mostra isso pro teu cliente, sabe? É isso que vai te trazer uma qualificação maior, né? Te prometo que é a última pergunta. Quando, agora, assim, tu tava falando nessa questão do matar no peito e fazer. Isso é uma dúvida que talvez mais pessoas tenham, aquele óbvio que não é tão óbvio. Quando que um arquiteto termina o projeto? Quando que termina? Assim, quando que tu diz assim, é isso, entreguei. Qual que é a hora?
Eu acho, eu acredito que na verdade, não é quando tu entregou, é quando depois de um tempo tu teve o feedback do cliente. Para daí tu pode dizer assim, Essa vai virar corte. ai, corta essa, produção. Eu acho que é assim, porque não adianta tu só entregar, virar as costas e ir embora. Tu tem que saber se o projeto que tu entregou deu certo, se aquilo que tudo tu pensava tá funcionando, se o cliente realmente está satisfeito. E isso não vai ser naquele momento de uma semana de empolgação do cliente, né? Vai ser depois de um tempo, depois daqui a pouco de uns 6 meses de convivência com aquele espaço. Tu vai ver se o cliente começou a mudar alguma coisa ou não, se daqui a pouco começou a dar algum problema ou não, isso pode ser algo físico mesmo, assim, não só emocional, digamos assim. Mas, enfim, tu precisa fazer feedback. Eu digo que quem trabalha com neuroarquitetura vicia em feedback. Tudo tu quer saber, tá, e aí o que tu achou? Por quê? Porque tu vai usar isso tanto para satisfazer melhor o próprio cliente, né? Daqui a pouco tu ainda pode arranjar alguma solução ali para ele, ou tu vai usar isso para os teus próximos projetos, para tu já vai servir de base para os teus próximos projetos. Tu acaba criando quase que um banco de dados aí da tua experiência ao longo do tempo. Isso é super importante, saber o que as pessoas estão achando, né? Eu acho que talvez no marketing isso também seja colocado em Sim, prática, né? o marketing ele é ciência, né? Ele é a combinação do dado com o sentimento, é as duas coisas juntas. Dentro da comunicação como um todo, mas principalmente quando a gente fala em marketing, porque marketing é venda, é atender esse desejo, essa necessidade, tudo é metrificado. Tudo eu consigo ter indicador, tudo eu consigo saber aonde que eu acertei e o que eu preciso melhorar. E uma coisa, agora eu vou só fazer um parênteses, quando a gente fala dessa questão dos dados, que a gente fala de estratégia, que a gente fala de entender, e eu acredito que isso também exista dentro da arquitetura, da neuroarquitetura, não é porque uma estratégia deu certo, que ela está validada, que tu tem que fazer sempre ela. Exato. Ou que eu não posso melhorar mais ela. Eu acredito que, da mesma forma que na minha área, assim, beleza, isso aqui deu super certo, eu atingi as pessoas, meu indicador tá bom, ok, mas agora eu vou melhorar ela e vou validar uma versão 2.0. Acredito que quanto mais tu projeta, mais tu tem argumentos, melhor as suas estratégias também vão ser feitas. E isso é só o dado que dá. É só o indicador, é só a análise, não tem outra forma de tu conseguir isso a não ser analisando. Não, eu acho que sim, e eu acho que é exatamente essa evolução que vai se dando, né, dessa própria experiência. Porque quando tu vai, digamos, resolvendo alguns probleminhas, ou tu vai se ligando para outras coisas. É o tal de estudar, assim, tu pensa, não existe, agora eu estudei neuroarquitetura, eu sei. Não, na verdade vai te abrir mais um leque de 500 outras perguntas, sabe? E cada uma dessas perguntas vai abrir outro leque de 500 perguntas. Então, assim, é aquela coisa, gente, não para nunca. Tu tá sempre podendo melhorar, sempre podendo evoluir, sempre podendo ajustar alguma coisinha ou outra. Mas a intenção é justamente essa, é ficar cada vez mais assertivo, cada vez melhor, cada vez mais qualificado, né? E tu só vai tendo isso ao longo da experiência. E isso funciona desde a parte dos estudos, quero estudar neuroarquitetura, desde até ir para os projetos, ir para o marketing, enfim, né? Só que o que é importante é a gente não ficar focando assim, mas eu nunca vou saber tudo, mas eu nunca vou estar lá na frente. Não, não precisa estar ninguém nunca vai saber tudo. Exatamente, ninguém nunca vai saber tudo. O que tu precisa fazer é dar o passo, é indo, é começando a caminhar, sabe? E isso a gente vai vendo, assim, ao longo do tempo, que o quão importante é, porque depois tu olha para trás e tu viu o quanto que tu já andou, né? A gente conversou sobre isso também esses dias, né? De tipo, às vezes parece que a gente tá fazendo, mas dá aquela canseira, assim, mas daí tu olha pra trás, mas olha tudo que eu já fiz, sabe? Olha onde eu tava há pouco tempo atrás, sabe? Então, tudo isso é um processo, né? Tô preocupada com a tua Tata que tá pra fora. Seguida! Tadinha. Ele tinha mais coisas aqui para falar de comunicação não verbal, de como que os ambientes influenciam, como que as empresas podem se preocupar,
podem e por que que elas devem se preocupar com marketing e neuroarquitetura, mas isso não vai dar tempo de a gente falar tudo. A gente vai ter que marcar outras Sabe lives. o que a gente pode fazer? Eu acho que assim, ó, vamos fazer um combinado. Eu vi que tem galera que entrou e saiu, tem galera que ficou bem dizer até o final. A gente disponibiliza essa live e sobe a enquete para quem quer a parte 2. Boa! Assim, a gente tem mais uma jogada. Daqui a pouco a gente pode escolher um horáriozinho mais final do dia. Que o pessoal também, porque assim, a galera precisa voltar a trabalhar. Exatamente, né? Tá na corrida. E a gente. Tá na corrida. Então a gente pode elaborar aí uma segunda parte também. Boa, muito bom, adorei. Então tá, Paty, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelas conversas. Eu adorei, teve muita coisa legal aqui. Vou deixar disponível. Obrigada para também todo mundo que passou por aqui, todo mundo que ficou, né? Tudo é válido. E para todo mundo que vai assistir depois também. Isso aí. Obrigada por nos acompanhar. Se tu quiser deixar algum Então tá recado jóia. final, fica à vontade. Posso? Então tá, eu vou deixar um recadinho final para toda a galera que está assistindo, pro pessoal que vai ver no feed depois. Assistam, vale muito a pena. E assim, uma fadinha passou agora aqui e deixou um aviso no meu ouvido de que a Mari tem um curso que tá aberto. Esse detalhe. Essa fadinha me falou que esse curso está na quinta edição já, que é algo sensacional para tudo aquilo que a gente está conversando aqui, do que a gente ainda tem para conversar. Eu sou suspeita, porque já acompanho o trabalho da Mari há um tempinho aí já. E assim, um breve depoimento, mas aquele recadinho final. Aproveitem as oportunidades, tanto eu quanto a Mari, a gente é exemplo prático de que conhecimento, estudo nunca é demais. A gente precisa o tempo inteiro na nossa vida estudar, buscar conhecimento, melhorar o nosso atendimento com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Ouvi muitas vezes na vida que eu ainda sou daquela geração que acredita que pode mudar o mundo, mas eu ainda acredito. Uhum. Então, assim, vou aproveitar essa padinha aqui no meu ouvido para dizer, IntroNeuroArc está com inscrições abertas, a quinta turma. Se você que está aqui assistindo, que vai ver depois, aproveitem essa chance. Eu sei que o carrinho daqui uns dias fecha, mas tem lista de espera. Se daqui a pouco a galera quer fazer um in-house também, né, Mari? Tem essa possibilidade. Então, assim, vão lá, entrem no link, dê uma olhadinha, aproveitem essa chance. Conhecimento é sempre importante. Isso. Qualquer dúvida também é só nos chamar. Até sábado fica abertas as inscrições. Né? Então corre aí que a gente tem 3 diazinhos aí ainda para conseguir se inscrever. Tem muita coisa legal lá. Essa live vai estar lá dentro do curso também. Eu aqui, olha só, eu me esqueci de falar do curso. Muito obrigada, Paty, por lembrar. A marqueteira não pode ficar sem vender alguma coisa. Exatamente, né? Está na quinta edição, tá cheio de aula bônus, cheio de material, muito legal. E, enfim, ali no meu perfil tem várias informações sobre o curso, me acompanhem, que tá muito bom. Muito obrigada, Paty, novamente. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Até.